Começa agora mais um programa Crítica de Ponta na TV, um projeto dos alunos do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Confira os destaques do programa de hoje. Na editoria Livro Aberto, Karina Chichanossi comenta sobre o livro O Mercador de Ideias, da escritora pontagrossense Lúcia Helena Barros do Vale. E Ellen Bezerra comenta sobre o fenômeno do sertanejo universitário Michel Teló, na editoria Vitrola. O livro Mercador de Ideias, da autora Lúcia Helena Barros do Vale, foi lançado na última quinta-feira, 3 de maio, durante a Feira Literária dos Campos Gerais, a Flicampos. O livro contém 166 páginas e foi lançado pela editora Estúdio Texto. O livro é a primeira obra da escritora pontagrossense e baseia-se nos anos em que lecionou filosofia no Colégio Polivalente no Jardim Carvalho. Lúcia é doutora em comunicação pela PUC e também já foi professora de serviço social na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O romance, surgido de suas experiências, conta a história de Hipnos, um pacato vendedor que teve o dom de ouvir o que os professores pensavam e não colocavam em prática devido a vários empecilhos que lhes eram postos. A partir disso, o personagem passa a transpor o que ele ouvia para o papel e começou a vender essas ideias. Ele passou a ser um vendedor de ideias. A obra pode ser lida pelos mais diversos públicos, uma vez que o assunto que no livro está presente, eles interessam a todas as pessoas. A história mescla um pouco de ficção e autoajuda. E as histórias da vida do personagem principal se ligam ao leitor através de assuntos comuns, como o primeiro amor e a morte. A linguagem é simples, mas não chega a ser pobre. O enredo é instigante, o que suscita o leitor a terminar toda a obra. O sertanejo está de volta à cidade. O cantor Michel Teló se apresenta no sábado no centro de eventos, menos de 6 meses depois de sua participação na Mission Fest 2011. O cantor é ex-integrante do grupo Tradição e seu último trabalho, o CD-DVD Michel na Balada, será provavelmente o repertório do seu show. Os hits Fugidinha, Humilde Residência e Ai Se Eu Te Pego são os principais sucessos do cantor e se encaixam no estilo diferenciado do sertanejo atual, que explora instrumentos como bateria, violino, guitarra e batidas eletrônicas. O retorno de Michel Teló à cidade em tão pouco tempo ressalta a pouca pluralidade dos eventos culturais de Ponta Grossa. Retomando um sucesso radiofônico do passado, a estreia da radionovela Corina Portugal, Uma História de Sangue e Luz, é comentada por Rubens Zanater, na categoria Em Cena, e por Ana Paula Schroeder, na categoria Antena. Confira! A crítica em cena da semana sai um pouco do teatro tradicional para falar de uma produção que descarta qualquer tipo de palco físico ou material para levar diretamente ao público a produção onde quer que as ondas radiofônicas o alcancem. A radiodifusora AM 690 resgata do passado distante uma produção há muito tempo deixada de lado, a radionovela. Com o programa Corina Portugal, Histórias de Sangue e Luz, que conta a história de Corina, considerada uma santa pela crença popular dos Campos Gerais. O jeito de falar do narrador, a fluidez das falas, a presença de algumas vozes conhecidas e a singularidade da vida de Corina são capazes de prender o espectador, enquanto a trilha sonora dinamiza a produção e facilita sua apreciação. Por outro lado, a falta do recurso visual está sempre presente no teatro tradicional, por mais que alimente a imaginação, enfraquece um pouco do impacto sobre o público. E também, para afastar ainda mais do teatro tradicional, a linguagem é politicamente correta, sem nenhuma palavra forte, impactante, o que o torna incapaz de perturbar o ouvinte, que deveria ser uma premissa para uma peça de teatro boa. Baseado no livro de Josué Correia Fernandes, a radionovela Corina Portugal, História de Sangue e Luz, é uma adaptação de Américo Nunes e a radionovela é transmitida pela radiodifusora AM 690 e passa de segunda a sexta ao meio-dia, com reprises no sábado às 18 horas e domingo às 13 horas. Os 3 primeiros capítulos, a história é sobre Corina Portugal, que é uma santa popular de Ponta Grossa.
Ela nasceu em 1869 e é filha de um renomado médico do Rio de Janeiro. Ela perde a avó, acaba morrendo quando Corina é criança. A menina passa a viver com a tia e no terceiro capítulo, quando Corina tem 15 anos, ela conhece Alfredo, que tem 26, e os dois se apaixonam e passam a se encontrar. O que se observa nos 3 primeiros capítulos é uma falta de padronização na apresentação da radionovela. Porque no primeiro capítulo, a chamada é feita por um homem. Já no segundo e no terceiro, é uma voz feminina que faz a chamada para o programa. No primeiro e no terceiro capítulos, eles apresentam só a equipe de adaptação do texto. Já no segundo programa, eles apresentam tanto a equipe de elenco, como narração, sonoplastia, tema musical, direção geral e edição. A sonorização da novela foi bem elaborada, apesar da música ao fundo da voz do narrador apresentar um suspense que não aparece no texto. Fora isso, as músicas de época permitem ao ouvinte viajar pelo século XIX. Agora, no Crítica de Ponta, acompanhe a agenda cultural da semana. Exposição fotográfica Shigeo Murakami, dia 2 de maio a 31 de junho, das 8 horas às 21 horas, no Sesc, Rua Teodoro Rosas, 1247, entrada franca. Terceira Feira Delícias da Vovó, dia 11 de maio, das 13h30 às 17 horas, no Departamento do Idoso, Praça Getúlio Vargas, entrada franca. Show da banda Shakedown, dia 11 de maio, às 23 horas, no Baviera, ingressos a R$10. Stand-up Humor em HD, dia 12 de maio, às 20 horas, no Cine Teatro Ópera, ingressos à venda a R$15 a inteira e 7 a meia. Ingressos antecipados custam meia. Show do Michel Teló e Grupo Sambô, dia 12 de maio, à meia-noite, no Centro de Eventos. Ingressos, inteiro, R$50, meia, R$25. Doadores de quilo de alimento, R$30. Homenagem ao Rei Roberto com Cadillac Dinossauros. Data 13 de maio, às 19 horas, no Cine Teatro Ópera. Ingressos à venda, R$10 antecipado e 15 na hora. Diálogos de Ponta, reflexos sobre o cinema documentário, com o palestrante Eduardo Baggio, dia 17 de maio, às 19 horas, no Centro de Cultura, entrada franca. Show com a banda Charlie Brown Jr., dia 17 de maio, às 23 horas, no Centro de Eventos. Ingressos, feminino R$20 mais 1 quilo de alimento, masculino R$25 mais 1 quilo de alimento. Na editoria Entre Linhas, Gustavo Dornelles faz uma análise crítica do jornal Gazeta União. Ternac Dizers comenta sobre o programa policial da TV Vila Velha na categoria Na Tela. A Gazeta União é um jornal evangélico que trata de diversos temas. Ela possui 6 páginas e distribuição gratuita. O jornal tenta trabalhar diversos assuntos, sempre instigando por um cunho religioso. No mês de abril, ela trouxe o especial do Dia das Mães, contou toda a história de como surgiu a data e já chamou por uma relação com Deus. A parte ruim da Gazeta é que ela tem muita publicidade e acaba ocupando espaço das tais notas. A Gazeta também conta com dicas e uma seção de culinárias. Parece ser o mais voltado para um público feminino. A Central de Ocorrências Policiais é um programa da TV Vila Velha que relata mortes e acidentes que acontecem nos Campos Gerais. A linguagem usada pelo apresentador Cascavel é informal e popularesca, atendendo à população que assiste o programa. A produção televisiva é caracterizada pela má qualidade técnica do programa, visto as interrupções que o apresentador realiza, que prejudicam o desenvolvimento da produção. As reportagens, na maioria das vezes, são tempos longos de imagem e som, sem nenhuma entrevista ou apuração do fato relatado. Quando existem entrevistas, as fontes parecem treinadas para responder as perguntas. Em outro momento do programa, são apresentadas 15 propagandas ininterruptas e seguidas pelo apresentador Cascavel. O programa se propõe a uma linguagem informal, mas muitas vezes não é seguida nos títulos e legendas das reportagens. Enquanto a música de fundo, normalmente sertaneja, visa atender o gosto do público, mas acaba enfraquecendo a força da notícia policial.
Na editoria Projetor, o filme Paraísos Artificiais é analisado por Lucas Matos. O filme Paraísos Artificiais, de Marcelo Prado, tenta retratar o mundo psicodélico das festas rave, contando a história da DJ Érica e do artista Nando e suas relações dentro da cena eletrônica. Repleto de drogas, sexo e muita música eletrônica, o longa tenta representar as festas rave e as experiências psicotrópicas. Outro ponto abordado pelo filme é o consumo de drogas. Não como um mal à sociedade, mas como uma droga qualquer, como cerveja ou cigarro. E o envolvimento que no mundo das drogas pode acarretar para as pessoas. Termina aqui essa edição do Crítica de Ponta na TV. Acompanhe o conteúdo na íntegra através do nosso blog criticadeponta.wordpress.com.br. Obrigado pela companhia. Até a próxima.